Boa noite, irmãos. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e o incômodo do Espírito Santo. Amém? Amém foi meio fraco, né? Se eu tivesse cumprimentado a todos com a graça e a paz, acho que o amém seria mais forte, né? Mas eu queria cumprimentar a todos nessa noite com a graça e com o incômodo do Espírito Santo. Amém? Porque eu creio que se o Espírito Santo não nos incomodar, nós não nos mexemos e nós continuamos parados, inertes e não fazemos nada e não mudamos nem um centímetro. Porque toda mudança que em nós ocorre é fruto dessa graça. Eu queria, antes de entrar propriamente na pregação, fazer alguns anúncios, já que nós não expomos o nosso vídeo. Eu queria dizer que temos nossa reunião de oração, que ocorre todas as quartas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Temos também na sexta-feira um encontro que se chama Encontro Mosaico dos Adolescentes, que ocorre toda sexta-feira, às 19 horas, se eu não me engano, na casa do Jefferson Júnior. E aqui na igreja, o Mosaico dos Jovens, às 20h30. 20h30 aqui na igreja, você que é jovem, está convidado a participar na próxima sexta. 20 horas, tá? E os nossos cultos, para você que nos visita, nossos cultos são sempre às 10 da manhã e às 19 horas. Você que não tem um lar espiritual e quer fazer da Igreja Cristã Atos um lar espiritual, sinta-se à vontade. E a propósito, para que você que deseja isso, hoje nós iniciamos uma classe de integração, que é uma classe de recebimento de novos membros e daqueles que desejam batizar. Se você, então, deseja fazer parte da nossa comunidade, ainda há tempo. Nós estivemos somente no nosso primeiro encontro e a gente pode repor essa aula. Se você tiver, assim, o interesse, me procure. Agora sim, eu queria liberar as crianças. Se você tem um filho de 2 a 11 anos, você pode liberá-lo para que eles possam receber a instrução devida às suas idades. Você que permaneceu no templo, eu queria te convidar, queria fazer um acordo com você. Olha, gente, eu vou pregar hoje sobre o Salmo 19 e eu queria fazer um acordo com vocês. Ó, eu não vou demorar muito, no entanto, eu queria contar com a atenção de vocês. Hoje pela manhã, o pastor Alessandro pregou sobre a competição que a voz de Deus sofre com tanto barulho que nos rodeia. Quem esteve aqui pela manhã pôde ser muito abençoado. Eu fui ricamente abençoado por essa ministração do pastor Alê. E essa foi a mensagem que ele pregou, um dos temas, né? E eu queria que você agora, nesses próximos 50 minutos de cultos que ainda restam, pudesse dedicar a atenção para aquilo que vai ser dito. Não porque eu vou estar falando, mas porque a gente crê. Quando a gente faz a abertura do culto e diz, olha, Deus tem um grande prazer em nos falar por meio da sua palavra, isso não é porque nós não temos o que dizer. Nós cremos nessa verdade. E esse momento pode ser um momento para que a sua vida mude. E aí, essa voz de Deus na tua direção pode estar concorrendo com o barulho da sua mente, que viaja para aquilo que você ainda vai realizar essa semana, por uma mensagem que chega no celular. Então eu queria te desafiar a não tocar no seu celular durante esse tempo. Não toque no celular. Nem que você tenha que ver a Bíblia, porque a gente vai estar com o texto aqui no telão e você vai poder acompanhar. Então, resista à tentação do celular. Amém? Então, preste atenção naquilo que nós vamos falar. Eu queria ser breve e bem didático. Eu queria falar sobre essa bandeira aqui, que remete a esse patriotismo, talvez, que alguns tenham, né? Eu sou um pouco patriota, eu confesso. Eu achei legal, assim, quando eu estava preparando esse estudo, pensei em botar a bandeira assim, do Brasil, ordem e progresso, baseado no Salmo 19. Que, na verdade, nosso tema não é ordem e progresso, mas tem um pouco a ver, é ordem para o progresso. E a gente vai perceber como o salmista Davi nos incita a essa ordenança. Eu quis fazer esse trocadilho aqui devido ao fato a gente está vivendo um momento muito conturbado no nosso país, muita incerteza. Agora mesmo o Luiz
clamava a Deus por tamanha corrupção a qual nós somos submetidos a cada dia, e uma surpresa após a outra, desvio, e assim, é um cenário mesmo desesperançoso. E apesar de todo esse cenário ser desesperançoso, em meio a toda essa turbulência de corrupção, nós temos uma ordem para o progresso. Amém? Vamos abrir lá no Salmo 19 e perceber o que o Senhor nos fala nessa noite através da sua palavra. Eu queria que o Rafael passasse, o texto está no telão. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar no telão. Se você trouxe a sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque nós vamos perceber em outros textos, que não só o Salmo, como a gente reforça essa ideia desse chamado, ou chamamento, ou desafio, para que possamos progredir. Amém? O pastor Cláudio, ele não pôde estar conosco nessa noite, ele esteve aqui pela manhã. Ele está sendo submetido ao longo desses meses por uma série de treinamentos, nos quais o impede de estar aqui durante a semana. E hoje ele foi convidado para pregar numa igreja lá no Rio. Sendo assim, nós estaremos orando por ele, para que Deus o ajude, o abençoe, e para que ele também não nos desampare. Amém? Façamos a leitura do texto, que diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e corre, e como herói se alegra, e percorre o seu caminho, sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que o ouro muito puro. Mais doces do que o mel, que goteia favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Verso 12. Quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, minha rocha e o meu redentor. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo que temos aqui, de estarmos ao redor da tua palavra. Ó Deus, por favor, que nessa noite toda voz se cale, todo ruído cesse. Que assim como os discípulos, ao ouvirem a sua voz, Senhor Jesus, sentiram mexer e aquecer o seu interior, assim ocorra conosco nessa noite. Fala conosco, fala com a tua igreja, ministra a nós, fala a nós te clamamos, ó Pai. Como mendigos, por favor, Senhor, fala conosco, transforma a nossa vida. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti para que Tu venhas incomodar o que está se sentindo confortável, está se sentindo fraco e abatido. Que o Senhor venha encorajar aquele, ó Deus, que se encontra deprimido e amedrontado. Que nessa noite a nossa vida seja transformada de verdade, Deus. Em nome de Jesus e pela Tua palavra. Assim nós te pedimos, Pai. Amém e amém. Bem, o lema da nossa bandeira é esse: ordem e progresso.
o tema da nossa mensagem é ordem para o progresso. Eu só pus por causa da semelhança. Mas, na verdade, a origem desse lema é um pensamento positivista. Esse pensamento que deu origem ao lema da nossa bandeira, ele tem origem num pensamento que ganhou força no final do século XIX, início do século XX, mais propriamente dito na França, com um camarada chamado Auguste Comte. Ele foi um dos principais defensores dessa ideia positivista, que tinha como principal lema acreditar que tudo aquilo toda verdade só era verdade se pudesse ser comprovada cientificamente. E foi esse cara que desenvolveu esse pensamento positivista que, a partir de seus lemas da vida, nós acabamos por adotar esse lema, ordem e progresso. E o lema dele, que deu origem a esse lema da bandeira, foi amor como princípio, ordem como base e progresso como objetivo. Bonito isso, né? Vou repetir. Amor como princípio, ordem como base e progresso como objetivo. Bem interessante. Parece até tema de mensagem de cristão, né? Se eu usasse aqui, talvez até vocês iam gostar. De fato, talvez esse seja um dos erros nos quais a gente acaba cometendo, porque quando a gente se depara com algo assim bonitinho, a gente abraça como verdade. Mas por trás desse lema, que no primeiro momento parece ser bom e bonito, tinha essa difícil filosofia de dizer que verdade só era verdade se pudesse ser comprovada cientificamente. Isso combate contra a nossa fé. É verdade? Isso é bonito, mas não é verdade. Deixando a história um pouco de lado, eu queria, na verdade, trabalhar basicamente o texto e o que ele nos ensina. O salmista, Davi, começa dizendo que, na verdade, o texto em si, esses 14 versículos, eles têm 3 divisões básicas. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia para que você pudesse perceber isso. Olha só, a gente percebe que do versículo 1 ao versículo 6, o salmista Davi está falando que a natureza proclama a glória de Deus. Não é isso? Você percebe, por exemplo, o versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e ele termina no verso 6 dizendo que o sol sai de uma extremidade até o outro, e ele cobre toda a região terrestre com seu calor. Essa é a primeira parte. O salmista relata como que a natureza falando de seu Criador. A segunda parte vai do versículo 7 até o versículo 11, que começa no versículo 7 dizendo que a lei do Senhor é perfeita. Então ela está falando de uma outra forma de revelação. Nesse primeiro momento a gente percebe que Deus se deu a revelar por meio da natureza. E isso é muito bom. E aí no verso 7 ele diz que a lei do Senhor é perfeita. É a Bíblia. A Bíblia é perfeita, a palavra do Senhor. E ele continua discorrendo sobre essa verdade, dizendo que ela é mais desejável que o ouro, mais saborosa que os favos de mel. E ele faz isso do verso 7 até o verso 11. É a segunda divisão. Já a terceira divisão compreende os versos 12 ao 14, que é quando a gente percebe o salmista orando. Curioso, né? Ele começa o verso 12 dizendo assim: quem pode discernir os seus próprios erros? Esse é o início da oração de Davi. Ele contempla a natureza e diz: isso é fruto das tuas mãos. Isso revela a tua glória. Isso é maravilhosíssimo. Isso é ótimo. Ele contempla a lei do Senhor e diz: olha, a lei do Senhor é perfeita. E como ele reage a essa observação? Orando. Ele diz: quem pode discernir os seus próprios erros? Versículo 13. Guarda também o teu servo da arrogância. E ele termina no verso 14, orando. Além de perceber essa divisão, nós percebemos que há também uma progressão. Porque é curioso percebermos a literatura, ou a forma de escrever hebraica, a literatura hebraica,
O salmo nada mais é que uma canção, um poema, uma poesia. E é uma característica hebraica ensinar não só falando, mas da forma como fala. Então, o salmista ele tem essa característica, essa habilidade que eu acho fantástica, que é ensinar dizendo e como diz. Então, o salmista ensina o progresso e ele não ensina só falando de progresso, mas ele ensina também progredindo no texto. Porque se você percebe, por exemplo, a primeira parte, na primeira divisão que a gente pode observar, ele fala da natureza como uma revelação da obra de Deus. É como se a natureza criada fosse parte de uma grande obra de revelação de um Deus santo. Poderíamos chamar assim, então, de que do verso 1 ao verso 6 compreende um primeiro volume. Seria um primeiro volume dessa enciclopédia de revelação de um Deus santo. E no verso 7 ao 11, compreendemos então o segundo volume, que é a lei do Senhor, que é perfeita e apta para discernir e para mais saborosa do que o mel. E a gente percebe essa progressão, porque ele sai de uma revelação ampla para uma revelação específica. Já se percebe de cara uma progressão no texto.